I know. She was not happy because, boy, was this thing expensive. Oh, August, what shall we do? Don't worry, Mary. He wants me. He's coming for me and no one else. Do you understand? August, I'm frightened. I know, Mary. Art thou afraid? Charlie's doing such a good job. I am no more. Yeah, I'm really surprised considering the last August. minute change, but it looks good. Kiss me. No, please don't do it, August, please. Essa representação teatral foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Vamos falar sério? Vamos, então. Olá a todos, aqui quem fala é o João, e eu farei aqui hoje, agora, um resumo do filme A Forca. Antes de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual é o próximo filme que esse canal vai revisar. Também estou no Instagram, no Snapchat e também lhes ofereço nosso e-mail personalizado caso você queira deixar alguma crítica, mensagem, algo mais direcionado em caráter particular. Perceba aí na tela, pessoas, que não temos mais o e-mail da Luísa, porque infelizmente ela pediu para ser afastada do iPanic para seguir com os outros projetos da vida dela, que eu torço muito para que deem certo. Então, por enquanto, somos apenas eu e a Fernanda. Aliás, pessoas, devo solicitar encarecidamente que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu posto vídeo uma vez na vida, outra na morte, mas quando eu lançar esse vídeo na vida, vocês não perdem o vídeo por falta de aviso, de notificação. Tá? É sério, é importante, façam isso por favor. Eu gostaria de perguntar também se vocês gostariam que vídeos no formato de vlog sobre temas relacionados ao horror fossem feitos aqui no canal. Aliás, relacionados ao horror no cinema. Né? Até para evitar que se fique tanto tempo sem vídeo novo por aqui. Tá? Eu preciso dessa informação e, por favor, deixem a resposta aí nos comentários. E sendo assim, vamos lá. Falar de A Forca não é tão fácil porque envolve... Mentira, é fácil sim. Normalmente, em casos como esse, eu deixo para fazer uma breve análise contextual no início, para ambientar vocês verdadeiramente do que o filme se trata. Mas, excepcionalmente hoje, eu vou fazer isso no final. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, partiu! A Forca era uma tradicional peça teatral que o colégio Beatrice High School, em Nebraska, realizava anualmente em seu auditório desde sua fundação. A encenação representava a história de amor e o julgamento de um rapaz chamado August Benjamin Rockford, que saqueou uma fictícia cidade chamada Bedford, e a sentença para seus crimes foi enforcamento em praça pública, a partir, claro, da determinação do tribunal daquela cidade inexistente. Então, a peça teatral era realizada todos os anos, como eu já disse, mas no ano de 1993, algo deu errado. O enforcamento de August, que, óbvio, era para ser de mentira, por algum motivo, acabou acontecendo de verdade, o que levou pânico tanto aos estudantes que ensinavam a peça, quanto ao público que assistia na plateia. O estudante que interpretava o vilão julgado chamava-se Charlie Grimble, e é dispensável dizer que ele morreu nesse acidente no dia 29 de outubro de 93. Desde então, o colégio suspendeu a peça, que era a tradição anual da instituição, e o elenco da fatídica noite foi eternizado no mural nos corredores da escola. Em 2013, ou seja, 20 anos depois, a escola decidiu suspender essa suspensão e voltar a exibir A Forca como parte da tradição de fim de ano por ali. A volta de A Forca era algo que já havia sido conversado na direção, tinha a aprovação dos alunos, dos pais dos alunos e, convenientemente, tinha o consentimento de pessoas que participaram da última vez em que a peça foi encenada. Então, naturalmente, existia toda uma expectativa em cima dessa volta, desse retorno. A Forca, até a noite da tragédia, lá nos anos 90, sempre tinha sido uma tradição no colégio, e reatar com essa tradição, de certa forma, era um desafio para todos ali dentro, quer dizer, todos aqueles que levavam o projeto a sério. O desafio era deixar o passado para trás e enxergar no futuro uma redenção para o que aconteceu há mais de 20 anos dali. Certo. O caso é que faltava apenas um dia para a peça quando Ryan Schulz,
pegou sua câmera e começou a gravar os bastidores, uma vez que, mesmo que ele odiasse teatro, a peça fazia parte de sua grade curricular, e então era uma matéria obrigatória para ele. É claro que, por odiar aquilo, ele mais atrapalhava do que ajudava. Os atores da peça foram selecionados e rearranjados, mas não foi por acaso que Reese Hauser se tornou o principal antagonista a interpretar August, o vilão que seria enforcado. Reese, tal como Ryan, era do time de futebol da escola, e eles mesmos diziam entre eles que quem participava do time não tinha a menor condição de se sair bem numa atuação dramática, e era verdade. Reese, atuando, era bem ruinzinho mesmo, mas a grande realidade é que ele só aceitou fazer parte da peça para aproximar-se ainda mais de Pfeiffer Ross, a protagonista Mary, por quem August se apaixonaria em A Forca. Eu já disse que esse era o último dia antes da peça, né? Tá, então, os ensaios eram quase que sempre vistos por alguns dos pais dos alunos que faziam parte, mas religiosamente, todo santo dia de ensaio, essa mulher sentava-se sempre no mesmo lugar para acompanhar o andamento das coisas. Essa mulher era Alexis, e justificou sua presença fiel aos ensaios por ter feito parte do elenco da Noite Trágica, quando a forca levou o estudante Charlie Grimmel à morte em 93. Então ela ia ver os ensaios meio que pelas lembranças que ela tinha de A Forca, e também para verificar se a versão de 2013 se assemelharia com a que suspendeu a peça na escola. Naturalmente, a superstição de alguns pais diziam que desde a tragédia, o lugar, o auditório, a escola, tinha aquele ar meio tenebroso, que as portas se abriam sozinhas, que luzes se acendiam sem razão e tudo mais. Enfim, superstição. Tanto do lado dos pais, quanto dos alunos, pois na produção da peça ficava combinado que o nome Charlie não poderia ser mencionado, já que supersticiosamente, Charlie era sinônimo de azar. O caso é que Ryan, o cara que tá com a câmera e que participa do backstage da produção, descobriria só agora que seu melhor amigo Reese era meio afim da Pfeiffer, e aí ele usou isso pra fazer da vida do garoto um inferno. O Reese participaria da peça única e exclusivamente por causa dela, mas vejam, faltava um dia pro negócio, e o cara ainda sequer tinha decorado todas as falas, não tinha pego os timings certos pra entrar em cena. Ou seja, ele sabia que a chance dele passar vergonha era grande, e foi baseado nisso que Ryan, junto com sua namorada Cassidy Spilker, convenceu Reese a voltar na escola no calar da noite, aproveitando-se de uma porta que estava sempre aberta na escola, para estraçalhar com todo o cenário e, por consequência, impedir que a forca aconteça. Então chega a noite, e existe uma frase de uma música de um pensador contemporâneo que acredito se aplicar perfeitamente nesse instante. Abre aspas. Eu não dou ideia torta, só dou ideia reta. Se tudo der certo, hoje vai dar merda. E era com isso que o trio formado por Ryan, Cassidy e Reese contava. Eles entraram na escola durante a noite, quando a escola estava fechada e não havia mais ninguém, determinados a botar o terror no cenário montado para a peça. Beleza, aí eles estavam até fazendo a bagunça deles lá, quando um barulho alheio os assustou. Mas por sorte ou azar, esse barulho vinha de Pfeiffer Ross, que também estava lá. Por quê? Bom, disse ela que passou perto da escola e viu o carro deles no estacionamento e entrou para ver se tinha acontecido alguma coisa, preocupada. Então, por sorte, a menina nem chegou a ver o palco, mas, por azar, enquanto Reese inventava para Pfeiffer qualquer pretexto para estar ali, os namorados Cassidy e Ryan discutiam sobre ser melhor ficar ali para terminar a bagunça quando o Pfeiffer fosse embora ou abortar a missão por ali, né? O problema é que, nem que eles quisessem ir embora, eles conseguiriam. A porta por onde entraram, que estava quebrada e por isso ficava sempre aberta, misteriosamente estava trancada. Buscando alternativas, eles perceberam que todas as outras portas e janelas estavam trancadas também, ou seja, sair dali não seria tão fácil. Eles também se deram conta de que a corda para a forca também estava lá, estrategicamente montada em cima da estrutura de madeira, mesmo que há 10 minutos atrás o próprio Ryan tivesse desarmado aquela corda. O clima ficou estranho. Começou a pairar no ar uma dúvida sobre o que estava acontecendo ali. Celulares, todos sem sinal. Telefone da escola, todos sem linha. Pfeiffer, Ryan, Cassidy e Reese estavam presos e, procurando pela escapatória, descobriram uma única porta que se abria, mas que levava a uns corredores secretos da escola, de onde se ouvia barulho alto e claro de uma TV em estática que, à medida que o quarteto se aproximou dessa televisão,
exibiu uma gravação em VHS de 93, noticiando a morte de Charlie Grimmel e contando um pouco da história por trás daquela tragédia. Descobrimos então que Alexis, a mulher que acompanhava religiosamente aos ensaios da nova versão de A Forca, era a namorada de Charlie. A verdade é que, em A Forca de 93, o Charlie seria o carrasco, o cara que fica ao lado da forca e controla a corda para que o vilão, de forma fictícia, é claro, morresse. Mas só no dia 29 de outubro daquele ano, no dia da peça, o Charlie soube que teria que fazer o papel de August, pois o aluno que tinha esse dever simplesmente não deu as caras na escola. Charlie morreu fazendo um papel que não era para ele ter feito, graças à irresponsabilidade do estudante que há 20 anos atrás ligou na escola dizendo que não ia participar da peça. Esse estudante era Rick Hauser, pai de Reese. Bom, a revelação assusta a todos, mas a essa altura do campeonato, aliado a isso, os barulhos que eles estavam escutando causavam certo pavor no quarteto, que se confirmou quando uma força sobrenatural levantou o Cassidy do chão e lhe deixou uma pequena marca no pescoço. É evidente que as discussões naturalmente aconteceriam, a julgar pelo nível de estresse emocional em que o grupo se encontrava, mas isso não era pretexto para o Ryan mencionar, em tom de menosprezo, o nome de Charlie. You're being stupid. You're gonna get yourself killed. Ryan, please, man. Stop it. Okay. Now calm down. Will you just calm down, please? Stop it. Reese, I got this. O que acreditávamos ser uma superstição? Bem, não era. Alguma força sobrenatural vivia nos corredores daquela escola, e não parece ter gostado que o grupo tenha ido lá durante a noite com as piores das intenções, exceto por Pfeiffer, né, que ela não foi lá para destruir o cenário. Nessa queda, Ryan quebrou a perna e ficou preso na sala quando os outros saíram correndo buscando algo para ajudá-lo. Mas a grande realidade é que, seja lá o que fosse aquilo, tinha forma e levou o Ryan enforcado para casa do caralho, sem que seus amigos vissem, afinal, quando morreu, ele estava preso e sozinho no auditório. Bom, é dispensável dizer que o trio restante estava apavorado. Cassidy, surtada por seu namorado ter quebrado a perna e sumido, né, até então ela não sabia que ele havia ido para a vala, e Pfeiffer e Reese procurando a milhão uma forma de escapar daquele pesadelo interminável na escuridão do Beatrice High School. Cassidy estava mal demais para ir com eles, e ao passo que ela fica sozinha, aquela forma sobrenatural vestida de carrasco aproxima-se dela e, sem ela perceber, entrelaça em seu pescoço uma forca, fazendo de Cassidy sua próxima vítima. Reese e Pfeiffer também não chegariam a presenciar essa cena, então para eles, Cassidy estava apenas sumida. Os dois conseguem acionar o alarme de incêndio, o que, claro, lhes dá certa esperança de que os bombeiros chegariam por lá a qualquer instante, mas a gente sabe que nem tudo na nossa vida é como a gente quer que seja. Essa é que é a grande realidade. Atrás de Pfeiffer revelou-se o carrasco, e na iminência de pegá-los, eles fugiram como se não houvesse amanhã. Até porque, se você parar para pensar, na verdade não há. Então agora, pela primeira vez, eles haviam visto aquela figura encapuzada que lhes ameaçou o físico e o psicológico, e os levou ao mais alto nível de pavor que um ser humano poderia sentir. Eles subiram uma escadinha para uma espécie de sótão da escola, onde se esconderam, acreditando fielmente que alguém chegaria ali para ajudá-los, cedo ou tarde, graças ao alarme de incêndio. Mas é nesse sótão que eles testemunham os cadáveres de Ryan e Cassidy, ambos violentamente enforcados. É sensato afirmar que Reese e Pfeiffer já suspeitavam que não voltariam a ver seus amigos com vida, a julgar por sua reação espontânea e rápida, de certa forma. Saindo do sótão e voltando ao auditório, estranhando que durante todo esse tempo nenhuma autoridade havia chegado para socorrê-los, miraculosamente, Reese observa do outro lado do palco aquela primeira porta quebrada completamente aberta, escancarada. Finalmente, ele se viu livre. Ele pisou do lado de fora da escola. Mas ao perceber que Pfeiffer não conseguiu acompanhá-lo e que lá de dentro, no meio do palco, ele conseguia ouvir a garota definhando de dor, ele voltou para ajudá-la. E vale lembrar que Reese gostava dela. Meu Deus.
ele voltou para socorrer sua crush. Mas a entidade sobrenatural que imperava nos corredores daquela escola armou para que a cena de A Forca fosse representada, e o casal entendeu isso. O refletor foi ligado apontando exatamente na direção dos dois. Na posição que eles estavam, era bem sugestivo, pois eles já haviam ensaiado aquilo. O cenário todo se iluminou, revelando a forca cenográfica montada para a peça. Reese parecia ter percebido que seu pesadelo só acabaria daquela forma, e por isso se posicionou na forca, enquanto Pfeiffer continuava encenando de forma até meio exagerada. O carrasco soltou a corda e Reese infelizmente teve o mesmo fim de seus dois amigos. Pfeiffer, em contrapartida, terminou a peça, fez a saudação ao lado do carrasco e ouviu da plateia o aplauso efusivo de uma única pessoa. Alexis, sua própria mãe. Alexis, a própria ex-namorada de Charlie, o que nos induz ao fato de que Charlie Grimble engravidou Alexis antes de morrer, e essa criança, mais tarde, nasceria com o nome de Pfeiffer Ross. Horas depois, a polícia da cidade vasculha a casa de Alexis e Pfeiffer, acionadas por alguma denúncia de que as duas estavam desaparecidas e que teriam sido as únicas a saírem vivas do colégio. O quarto de Pfeiffer era pavoroso, cheio de figurino, acessórios usados na peça de 93, recortes de jornais que remetiam à tragédia daquele ano, e ela, tendo seu cabelo penteado por sua mãe, com ambas completamente alheias à presença do policial ali no quarto, que, desafortunadamente, disse o nome de Charlie, coisa que a gente sabe que não se deve fazer, e o carrasco Charlie Grimble, em sua presença sobrenatural, levou o policial igualmente para a vala. No fim das contas, Charlie Grimble permanecia lá, e a peça de 2013, 20 anos depois de sua morte, foi idealizada pela própria Pfeiffer, a julgar pelo seu entusiasmo nos ensaios, montada especialmente para aquela situação. Se graças ao pai de Reese, Charlie morreu, graças à filha de Charlie, Reese morrerá. E foi exatamente assim que a banda tocou e que a forca se tornou, mais uma vez, o terror de Nebraska. Lang! Lang! I need you back here. Lang! No! A Forca, ou simplesmente The Gallows, é um filme de terror sobrenatural filmado no estilo found footage, lançado em 2015 e distribuído pela New Line Cinema, que é subsidiária da Warner Bros. Então é muito provável que você não veja esse vídeo no YouTube. A produção, na verdade, foi inspirada num vídeo chamado Superstition, lançado por Travis Clough e Chris Loffin, os diretores de A Forca, que chamou a atenção de Jason Blum, que produziu o filme junto à New Line e outros estúdios. Grande parte do elenco do filme usou o próprio nome para dar nome aos seus personagens. O filme é responsável por uma das maiores, se não a maior, campanha publicitária na história do cinema de horror, lançando meses antes na internet o desafio Charlie Charlie, que vocês com certeza conhecem, chegou ao ponto do filme sequer ter estreado, mas todos especulavam sobre a suposta veracidade que a história de Charlie promovia. Muito se falou que Charlie Charlie era uma lenda mexicana, outros deturpavam essa versão e só mudavam o país. Enfim, Charlie foi tudo, menos verdade. No fim do filme, é possível ler na tela as palavras "em memória de Charlie Grimble", dando a entender que realmente existiu um Charlie Grimble e que o filme é inspirado em sua história ou pelo menos uma homenagem a este rapaz. Mas a grande realidade, mais uma vez, é que não existiu nenhum Charlie Grimble por qual o filme quis se promover. Muito se questiona sobre se campanhas de marketing mentirosas são válidas. Mas parando para pensar, é muito difícil um produto oferecer 100% daquilo que ele promete comercialmente. Então, na minha opinião, sim, é válida. Atrai atenção, gera curiosidade e funciona. O grande risco disso é dar ao público motivo para acreditar que a produção quis enganá-lo, promovendo isso em cima de mentiras, e é mais ou menos nisso que reflete a baixíssima nota de 4,2 no IMDb, ou seja, nota vermelha. O filme goza de uma prepotência quando na sua própria campanha publicitária comparou Charlie, o vilão do filme, a, por exemplo, Freddy Krueger, quando a grande realidade dos fatos é que, ainda que a Forca melhore e se torne uma grande franquia de horror, Charlie nunca faria nem cócegas no assassino dos pesadelos, e por isso a comparação é inadmissível. Aos bolsos da bilheteria,
Motivados pela curiosidade e muito por causa do trailer promissor que continha um cover de Nirvana na trilha sonora, o longa conseguiu arrancar 42 milhões de dólares ao redor do globo terrestre, o que para um filme que custou muito pouco para ser produzido, tornou A Forca um dos filmes de terror mais lucrativos do ano em que foi lançado. A crítica não perdoa e julga A Forca como sendo ridículo, alertando pro baixo nível de terror assustador que o filme proporciona. Na minha opinião, o filme tá na média, mas um pouco abaixo dela. A Forca, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é claro, é mais um dos casos de trailers que são melhores que o filme, mas para quem ainda não conhece, vale a experiência. E ainda para mim, né, que sou um grande entusiasta de filmes com baixo orçamento, principalmente desses filmados em primeira pessoa. Eu mesmo não vi em A Forca potencial para sequência, e é bom dizer que não existe nenhuma informação oficial de sequência para produção. E sendo assim, The Gallows é só mais um entre tantos que prometeram 1001 coisas, mas só entregaram uma. Um filme mediano. Comigo, A Forca tem nota 4. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique... não esqueçam de responder aí nos comentários, pessoas, se vocês gostariam de que vídeos no formato de vlogs sobre temas relacionados ao cinema de horror fossem feitos aqui no canal pra me ajudar no conteúdo desse canal, porque tá osso lançar vídeo de review. Pode não parecer, mas esses vídeos dão muito trabalho. E vídeos no formato vlog dão menos trabalho do que esses. Então respondam aí nos comentários se vocês gostariam disso. Eu vou entender se vocês não quiserem, mas eu preciso dessa resposta, tá? Agora sim, se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.